Qual tem sido o motivo das suas lágrimas? Talvez você possa começar a sua célula dessa semana com essa pergunta, que vai gerar certamente aí uma série de testemunhos, uma série de compartilhamentos. E todos nós temos um momento na vida, uma história, em que tivemos ali uma situação onde as lágrimas foram abundantes, fluíram muito, seja por uma tristeza, por uma alegria muito grande, mas todos nós temos uma situação para contar na nossa vida. Talvez você possa começar, inclusive, ser o primeiro a dar aí o seu testemunho como exemplo para incentivar, estimular aí os discípulos da sua célula a participarem também, compartilhando um momento da vida deles em que eles tiveram essas lágrimas. Quem sabe tem alguém na sua célula que está passando por um momento muito difícil, que está passando por um momento de lágrimas, de dor. Então, é algo que pode ajudar você aí a estimular a participação, o compartilhamento na sua célula, meu querido líder, minha querida líder. O sermão deste domingo, pregado de forma tão tremenda pelo pastor Jefferson, Deus, o guardião de lágrimas, baseado lá no Salmo 56, versículo de número 8. Ele começa falando, aqui na introdução, a respeito das lágrimas, tem lágrimas de tristeza, lágrimas de alegria. E as lágrimas, o choro, ele tem um caráter também terapêutico na nossa vida. Produz uma série de benefícios. Talvez você já tenha tido essa experiência, que a gente fala assim, de estar com um nó na garganta, com algo enroscado ali, você não se sente bem. Então, quando você chora, quando você deixa as lágrimas fluírem, aquilo parece que traz um alívio, tira um peso das nossas costas, Veja como Deus é maravilhoso, nos proporcionar esses momentos, nos proporcionar essa dádiva de podermos ter as nossas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. E foi a respeito disso que o pastor Jefferson ministrou nesse domingo. Nós temos aí os 3 pontos que foram abordados, para que você possa também discorrer com os discípulos da sua célula. Primeiramente, ele fala aí que Deus se importa com as nossas lágrimas. É maravilhoso isso, porque no mundo onde passamos por tantas situações, Deus ele se importa comigo, se importa com você, se importa com cada um de nós. Isso é confortante para o nosso coração. Temos aí uma frase do grande teólogo João Calvino, que ele diz: se Deus se preocupa até mesmo com os pardais que caem, quanto mais não se preocupará com as lágrimas de seus filhos? Então, através ou a partir dessa afirmação poderosa, você pode também estimular aí os discípulos das suas células a compartilharem a forma como Deus, ele demonstra se importar com as nossas lágrimas, se compadecer de cada um de nós. Mas em segundo lugar, Deus ele também recolhe as nossas lágrimas. É uma expressão tão linda, o pastor Jefferson explicou no seu sermão domingo que a expressão ali no Salmo, ela dá esse entendimento que de fato Deus é como se ele guardasse as nossas lágrimas, como se as nossas lágrimas fosse algo precioso, valioso para Deus, e de fato são. Então ele guarda no seu odre, ele guarda num lugar muito importante, porque ele não apenas se importa, mas ele também recolhe as nossas lágrimas. E isso é reconfortante, irmãos e irmãs. Quem sabe você tenha na sua célula alguém passando por um momento difícil, essa pessoa está se sentindo sozinha, saber que Deus se importa e que Deus recolhe as nossas lágrimas é algo muito reconfortante. Também temos aí uma frase de outro importante teólogo, Martinho Lutero, que diz que Deus escreve a nossa história com as suas próprias mãos e nenhum sofrimento dos seus filhos passa despercebido. Olha que verdade maravilhosa. Deus ele vê o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia. Então, a partir disso, nós podemos ser consolados por Deus e podemos também consolar a vida daqueles que choram. É importante nós estimularmos sempre os nossos discípulos, os discípulos da nossa célula, a terem esse caráter missionário, esse caráter de multiplicadores do Evangelho, de não apenas serem consolados pelo Espírito Santo, mas também serem um instrumento de Deus para consolar aquelas pessoas que, quem sabe, não conhecem a Cristo e estão passando por situações difíceis. E por fim, o terceiro ponto
Deus, ele enxuga as nossas lágrimas. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. As lágrimas aqui podem ser abundantes, podem ter razões diversas, mas um dia Deus fará cessar as lágrimas dos nossos olhos. Ele mesmo nos dará um mundo, uma vida eterna, onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Então nós podemos ter essa certeza e essa perspectiva da vida eterna, de uma eternidade com Deus, onde nós poderemos viver uma vida onde não haverá morte, nem luto, nem tristeza, nem dor e, portanto, não haverá também lágrimas. Quem sabe até uma oportunidade de você evangelizar alguém que está na sua célula, pessoas que estão pela primeira vez, pessoas que estão frequentando há pouco tempo e que talvez ainda não entregaram sua vida a Jesus. Essa perspectiva da eternidade, de uma vida eterna com Cristo, certamente vai tocar no coração dela. E como conclusão, o pastor Jefferson ele mencionou a história de José do Egito, um homem que é um exemplo para todos nós, uma história que começa com dor, com tristeza, com abandono. Certamente José teve muitas lágrimas quando foi abandonado pelos irmãos, quando foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, quando estava esquecido na prisão, mas depois ele chora, e ele chora muito alto ao reencontrar os seus irmãos, mas agora é um choro de alegria, um choro de alguém que está vivendo o propósito de Deus, de alguém que olha para trás, olha para a sua história e vê como Deus trabalhou em cada detalhe da sua história e o fez chegar onde ele deveria estar. E o próprio Jesus, não é verdade, irmãos e irmãs? O próprio Jesus que chorou, que se fez homem e que compartilhou de tudo aquilo que nós sentimos. A Bíblia diz que Jesus ele chorou. A Bíblia diz que Jesus é um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer. Então ele se compadece de nós, ele se compadece da nossa dor, da nossa luta, e certamente nós podemos saber que ele está com a gente. Que Deus te abençoe, abençoe sua célula, que seja um momento de muito quebrantamento e de muito avivamento para a glória do nosso Senhor.